Salmo 30. Então, a palavra do Senhor nos diz assim, veja comigo, eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade jamais seria abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura ao pó, declarará ele a tua verdade. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Vamos orar neste momento? Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra e te pedir que agora, Senhor, o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha trazer, ó Deus, uma mensagem que traga contentamento, alegria e esperança ao nosso ser. É assim que nós te pedimos e te agradecemos desde já, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Davi, o rei Davi, teve uma história de crescimento fabuloso. De pastor de rebanho do pai dele, de menino que levava a refeição aos campos de batalha onde seus irmãos estavam lutando, depois de vencer Golias e ser constituído rei, o grande rei de Israel. Davi vivia um momento excepcional. Seu reino era estável e próspero. O seu nome era sucesso. Davi, reconhecido como grande rei de Israel, o seu reino era um reino que triunfava e um reino que tinha sucesso. Se todos nós somos tentados a tributarmos louvor a nós mesmos diante das nossas conquistas, ainda mais Davi, que superou de maneira tão retumbante todas as dificuldades que estavam diante de si. E aqui, meu irmão, eu preciso dizer para você que nós temos uma tendência, numa época de tanto orgulho não no bom sentido, mas orgulho no mau sentido, de pessoas serem um tanto quanto arrogantes, porque foram bem-sucedidas, tiveram êxito. Mas a história de Davi é uma história de alguém que ele foi conduzido por Deus e chegou lá porque Deus quis que assim acontecesse. Ele cooperou com Deus, por certo, ele trabalhou, ele se empenhou, mas a vitória veio. A vitória veio por conta da bênção de Deus sobre a sua vida e também por sua dedicação, por sua entrega. Quando nós olhamos para o texto bíblico que está hoje à nossa frente, nós vemos um homem assim, um homem vitorioso, um homem vencedor. Mas todo aquele que vence, ele enfrenta também suas dificuldades, ele também enfrenta seus infortúnios. A vida não é algo fácil, a vida não é retilínea como nós gostaríamos, né? Ela tem as suas oscilações, momentos de ápice e momentos de vale. A vida é assim, momentos nos quais estamos lá na montanha, vencendo tudo, superando tudo, mas também existem momentos contrários, momentos nos quais nós estamos vivendo em baixa, estamos vivendo um tempo difícil. Mas é interessante dizer para os irmãos, olhando para o texto, veja comigo, ele diz que eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste
e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. É o verso 1. O que significa dizer que ele viveu uma experiência que, embora nós não estejamos vivendo uma luta, na maioria dos casos, uma luta armada contra ninguém, mas nós sabemos, sim, que existem pessoas que gratuitamente elas não gostam de nós, elas torcem contra nós, mas Davi diz que o Senhor foi o seu livramento, o Senhor foi a sua bênção, o Senhor o livrou, porque o Senhor não permitiu que as pessoas inimigas se regozijassem contra ele. E os inimigos, às vezes, eles não são pessoas declaradamente opositoras nossas. Os inimigos, por vezes, são pessoas que estão disfarçadas em pessoas amigas, mas que, por vezes, têm um certo rancor, têm um certo sentimento contra nós, porque nós chegamos onde chegamos, porque nós estamos nos desenvolvendo, estamos crescendo, estamos até nos superando. E, às vezes, a gente está tão pequenininho, tão embrionário ainda, mas já tem gente com inveja e com sentimentos contrários em relação a nós. Mas Davi fala que Deus o livrou, e não permitiu que os inimigos triunfassem sobre ele, que os inimigos se regozijassem, se alegrassem, festejassem, porque tem gente que festeja quando nós estamos vivendo um momento complicado. E o texto vai dizer para nós, ainda no verso de número 2, Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Então, parece que não somente um livramento de lutas e problemas, mas também um livramento dentro de um período no qual ele estava enfermo, dentro da enfermidade. E por incrível que isso possa parecer, mas existe gente tão ruim que às vezes gosta, que às vezes fica feliz quando sabe que alguma coisa não muito boa está acontecendo conosco. Tem gente assim, infelizmente tem. Tem gente que ora contra também, tem gente que faz oração contrária, tem gente de tudo quanto é tipo. E nós precisamos nos apoiar, nos estribar em Deus, porque Deus é aquele no qual nós clamamos por socorro, e quando clamamos por socorro a Ele, Ele tem poder para nos sarar, se assim for o seu desejo, se assim for sua vontade. Eu tenho certeza que você já foi sarado por Deus em diversos momentos. Você foi curado por Deus em diversos instantes. Curas físicas, curas também da alma, curas emocionais, curas até mesmo, diria eu, psíquicas. Pessoas que tiveram doenças graves, mas que Deus pôde curar, inclusive, dessa parte da alma, dessa parte psíquica. Deus trouxe cura e restabelecimento quando ninguém podia imaginar que houvesse uma melhora, uma progressão. Então, nós acreditamos que o nosso Deus é aquele no qual nós podemos buscar apoio, nós podemos clamar, e Ele não permite que as pessoas triunfem sobre nós, que as pessoas se alegrem com o nosso infortúnio. Muito pelo contrário, Ele vem ao nosso encontro e Ele traz a cura. Ele diz mais, o caso parece que é um caso tão grave, que Davi diz que, Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse a sepultura. Aqui nós temos o que eu sempre gosto de explicar a vocês, no versículo 3, o chamado paralelismo hebraico. Já falei diversas vezes. O paralelismo hebraico ele é comum na poesia hebraica. Então, o que acontece aqui? No verso 3, ele fala a mesma coisa com palavras diferentes no mesmo versículo. Veja, na parte A, Senhor, da qual fizeste subir a minha alma, preservaste a minha vida, preservaste minha vida, para que eu não descesse à sepultura. Ele está querendo dizer que Deus o guardou para que ele não morresse, para que ele continuasse em vida, porque parece que a situação foi de fato extrema. Ele viu muito de perto a morte. Parecia que o encontro estava marcado com a sepultura. Mas o texto fala para nós que Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus é aquele que preserva a nossa vida quando assim Ele o quer. Deus é aquele que faz com que a gente não desça a cova, se assim Ele não deseja. Se Ele tem planos ainda para a nossa vida, porque Ele tem a palavra final. Então, ainda que torçam contra nós,
ainda que sonhem com o nosso fracasso, com a nossa dor, com a nossa morte, com o nosso luto. Mas Deus é poderoso para fazer grandes coisas e nos preservar a vida. É Ele quem concede o termo inicial, e é Ele também quem nos chama às mansões celestes no termo final. É Ele, no termo final, e eu digo aqui, o termo final que é aquele momento no qual nós adentramos a eternidade para vivermos eternamente com Ele. Então, esse Deus é um Deus que ele não é feito por mãos humanas, ele não é uma idealização meramente de uma pessoa de carne e osso, mas ele é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, revelado em Jesus Cristo, o Verbo encarnado. É esse Deus que nós acreditamos, que faz coisas tão especiais. Nós podemos depositar a nossa fé nele. E o texto diz mais, olha comigo, salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Agora, ele está dizendo aqui, ele está, na verdade, convocando as pessoas a que também cantem salmos a Deus, que venham adorar a Deus, salmodiar a Deus, todos aqueles que são santos de Deus, que foram chamados por Deus. Nós devemos dar graças ao seu nome. Por quê? Porque nós temos motivos para isso. Nós temos a convicção e a certeza da nossa salvação, do perdão de pecados, que Deus não nos deixa pelo caminho, que é Ele quem nos soergue, é Ele que nos protege. Então, nós precisamos render graças a Ele, a todo tempo tributar a Deus nossa gratidão por tudo que Ele tem realizado, pelas bênçãos mais retumbantes e também pelas superações de enfermidades, de dores, por Deus, inclusive, possibilitar que nós vivamos os momentos que são difíceis e contrários, mas com força, com empenho e com o suprimento necessário, inclusive, para poder viver os nossos problemas. Isso é maravilhoso, saber que Deus ele está sempre nos protegendo, nos guardando e cuidando de nós, mesmo quando o momento é adverso. E aqui o texto fala algo muito precioso, e isso toca no meu coração, tenho certeza que toca no seu também, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura para sempre. Agora, veja comigo, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira, ou dura para sempre. Mas o que nós precisamos entender aqui, com base no versículo 5, é que Deus não é um Deus descontrolado, não é aquele tipo de ser que briga com o outro porque o outro trouxe algum tipo de desagrado, mas ele é um Deus que, embora fique triste quando nós falhamos e pecamos, ele próprio provê o meio para a nossa salvação, para o perdão de pecados, para a nossa reconciliação. Foi assim com Cristo, quando todos nós estávamos perdidos. E hoje ainda, quando nós falhamos, ele mesmo, ele nos conduz, ele trabalha em nosso coração para que cheguemos ao arrependimento. Meus irmãos, que coisa boa saber que o nosso Deus não é aquela pessoa que diz assim, como alguns humanos falam, né? Não perdoo, não tem jeito, não aceito, não vou perdoar, não, isso eu não aceito. Não, Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus que sabe da natureza da gente, sabe que somos pó, sabe das nossas fragilidades. Ele vem ao nosso encontro e nos reabilita e nos permite começar de novo. Que coisa boa. Mas tudo isso, esse conhecimento de Deus, não deve fazer conosco o que diz o versículo 6. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. O que não deve acontecer conosco é ter a presunção, porque todas as coisas estão ocorrendo de maneira satisfatória, que nós nunca passaremos por adversidades. Não devemos ser presunçosos, arrogantes, metidos, desconsiderar os outros que estão numa situação de inferioridade no momento, aqueles que estão padecendo, que estão sofrendo, que estão num momento muito complicado. Não podemos agir assim e acharmos que nós chegamos lá porque somos os bons, os talentosos, os capazes, e os outros não são. Então, mas o sentimento que também moveu o coração de Davi, por vezes também, se não nos cuidarmos, ele pode adentrar ao nosso ser, ao nosso coração,
Quanto a mim, dizia eu, em minha prosperidade, jamais serei abalado. Meu irmão, minha irmã, se nós confiarmos em Deus e depositarmos a nossa fé, a nossa confiança, Deus é poderoso para nos guardar e nos proteger, nos conduzir em triunfo. Mas isso não deve nos levar nunca à arrogância. Provérbios capítulo 16, versículo 18, nos diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, veja só, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Que coisa interessante é a gente pensar assim, que nós precisamos ter muita humildade, mesmo logrando êxito em nossas empreitadas, em nossos empreendimentos, nos nossos sonhos. É assim que nós precisamos caminhar, é assim que nós precisamos vencer. E quando enfrentarmos um momento triste, difícil, complicado, não perder a força para nós recomeçarmos. Lembro da história de um pastor que ele construiu um belíssimo prédio de educação religiosa. E numa noite triste, tudo veio abaixo. Uma chuva muito forte, torrencial na cidade. O prédio veio abaixo, ruiu o prédio. Ele ficou muito triste, humilhado, abatido, pessoas fazendo os mais diversos e perversos comentários. Mas aquele homem simples, ele deu a volta por cima. Ele teve coragem em Deus de reconstruir novamente aquele prédio. E aquele prédio de educação religiosa, ele continua na mesma igreja, firme e forte, para que as pessoas possam receber a palavra de Deus. Mas a dificuldade veio, mas ele a superou com muita confiança em Deus, com muita galhardia, com muito empenho. Então, são coisas assim que nós precisamos pensar, são coisas que nós precisamos refletir, porque a vida passa, sim, por esses momentos. Nossa vida passa por momentos adversos. E como ele falou no versículo de número 3 também, não posso esquecer disso, ele fala algo muito precioso. Ele fala que Deus o tirou da cova. A imagem é a imagem de um poço. Aquele poço que em muitas localidades as pessoas buscam água num balde, por exemplo, e aquele balde sendo içado, sendo levantado, sendo suspenso. É da mesma forma, é como se alguém estivesse lá embaixo no poço e fosse soerguido, fosse tirado de uma situação de profunda e grande aflição. Versículo 7. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei conturbado. Por ti, Senhor, clamei e ao Senhor implorei. Veja que ele viveu por um instante, por um momento, esse sentimento que às vezes vem ao nosso encontro de soberba, de altivez de espírito, mas no momento seguinte, ele já busca Deus, ele invoca o Senhor e Deus trabalha na sua vida, ele clama, ele implora. E ele fala para Deus também: Senhor, que proveito terá o Senhor na minha morte? Versículo de número 8. Versículo 8 e 9. Mas que proveito? A visão, é lógico, do salmista não é a visão que nós temos hoje, da vida eterna, do novo céu, nova terra. A revelação bíblica ela é progressiva. E ele fala, inspirado por Deus, mas fala dentro de uma expressão possível para aquele momento. E aí o texto fala para nós: louvar-te-á porventura o pó, declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Então, diante desses dilemas todos existenciais, da peregrinação histórica de Davi, de tudo que ele enfrentou e que aqui no Salmo 30 é narrado, ele pôde ver que Deus sempre esteve com ele, o conduzindo numa história de triunfo e vitória. Também Deus trabalhou na sua vida nos momentos mais difíceis. Deus não permitiu que ele morresse, porque ainda não havia chegado a sua hora. Deus tinha projetos e planos na vida dele. E é muito importante que a gente pense assim, porque, por vezes, um negativismo
ele adentra a nossa alma, o nosso ser, e nós passamos a olhar e a pensar que nada mais de bom aguarda a nossa existência. E isso é um grande equívoco. Nós precisamos ter um olhar de fé, um olhar de confiança em Deus, que Deus ainda tem propósitos maravilhosos para nós vivenciarmos, experiências riquíssimas e belas e prazerosas na nossa vida. Assim devemos pensar e contemplar os dias por vir. Nós precisamos trabalhar dessa forma, acreditando que Deus, ele tem muita coisa ainda para nós fazermos. E aí, ao findar do Salmo, ele vai dizer algo muito especial, muito precioso. Na versão que eu tenho aqui hoje, a versão revista atualizada, ele diz: converteste o meu pranto em folguedos. Olha que coisa linda. Ele converteu, ou seja, a expressão utilizada é de uma mudança total. É uma conversão, é uma transformação de pranto, ou seja, de tristeza, de dor, de lágrimas, em folguedos, em alegria, em dança, em festa, em celebração. Meus irmãos, e nós precisamos celebrar, apesar de tudo que acontece à nossa volta, apesar até dos problemas que acontecem perto de nós e às vezes conosco, nós precisamos celebrar, agradecer a Deus, louvar a Deus pelas grandes coisas que Ele tem realizado. Sermos capazes de contemplar os efeitos, ainda que pequeninos, das mudanças que Deus está realizando, das bênçãos que Ele está trazendo à nossa casa e à nossa vida. Encontrar motivos de gratidão. Gratidão ao ouvir a voz de um filho te dando um tchau de manhã cedo, antes de ir para o colégio. Da esposa se despedindo de você. A alegria de ver um netinho que te abraça. A alegria de saber que você pôde vir da rua com as suas bolsas de compras de alimentos para suprir a demanda da semana. Tudo isso deve ser motivo de alegria, de contentamento, de festa. Você conseguiu saldar os compromissos, ainda que com aperto, mas conseguiu sanar seus compromissos e, por vezes, até dívidas difíceis de serem pagas. Houve uma melhora na sua saúde, houve a descoberta de um medicamento, de uma droga que pode reverter a sua enfermidade ou apenas, até mesmo atenuar as consequências da sua enfermidade. Tudo isso, meus irmãos, são motivos que nós precisamos agradecer a Deus, louvar a Deus. E aqui, mais uma vez, ele usa um paralelismo hebraico. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco. Ou seja, aquele traje, quando o judeu estava triste pela perda de alguém, por uma crise imensa que pudesse estar envolvendo a nação, quando ele estava profundamente arrependido por um pecado, ele colocava um pano de saco para demonstrar publicamente, expressamente, o seu estado de alma, como ele estava triste, como ele estava lamentando tudo que ocorria com ele ou com os seus. Então, o texto fala que Deus tirou o pano de saco. E talvez seja a hora também, meus irmãos, da gente tirar o nosso pano de saco e voltar à vida, verdadeira vida. Tirar o pano de saco e voltar a celebrar. Voltar a degustar aquilo que a vida nos permite como algo bom, prazeroso e que traz alegria, que apetece a nossa alma, ao nosso paladar, ao nosso coração. Esse momento é um momento para nós voltarmos à vida, com muito cuidado, é óbvio, tendo todo o cuidado necessário, obedecendo às regras, mas, ao mesmo tempo, vivendo, nos deleitando com aquilo que é possível ser vivido, ser vivenciado. Nós precisamos olhar para a natureza e contemplar a beleza daquilo que Deus realizou, daquilo que Deus construiu. Porque até mesmo os efeitos da queda não conseguiram destruir completamente a beleza desse planeta. Nem as ações mais perversas do homem contra o meio ambiente conseguem ou conseguirão destruir esse planeta. Porque tudo está nas mãos de Deus, no controle de Deus. Isso é maravilhoso. Então, chegou o momento da nossa celebração. Chegou o momento de nós reconhecermos que Deus
transformou as circunstâncias da nossa vida. Que Ele permitiu mais um minuto de vida, sim, mas mais um ano de vida a tantos de nós. Aos nossos queridos, como José Paulo, amanhã completa mais um aniversário. Então, eu queria dizer para você, o texto diz que Deus, Ele fez algo tremendo. Ele converteu o pranto em foguetos, Ele tirou o pano de saco e vestiu. Cingir significa vestir de alegria. Ou seja, o pano de saco do tormento, da tristeza, do arrependimento pelo pecado cometido, ou pela tristeza nacional, ou pelo problema vivenciado, ou pelo luto, agora ele dá lugar a uma outra roupa, que é uma roupa de festa, que é uma roupa de alegria, que é uma roupa que expressa que é um momento de celebração. E lá em casa sempre foi assim, eu tenho certeza que também na casa da maioria de nós, sempre nós tivemos aquelas roupas guardadas, aquelas roupas para serem usadas em momentos especiais, momentos de festa. E simbolicamente dizendo aqui, nós precisamos mudar agora, existencialmente, dentro de nós, o nosso jeito de ser, para viver a vida, viver esse novo tempo. Porque a tristeza está passando, o problema está sendo superado, está sendo atenuado, está sendo vencido. Agora é um momento de nós celebrarmos a vida e vivermos a vida com muita alegria e com muita esperança. Ainda que nem tudo esteja resolvido, ainda que nem tudo esteja exatamente como nós gostaríamos que estivesse, mas já é momento de, pela fé, contemplar as coisas boas que Deus já está realizando e há de realizar na vida de cada um dos irmãos e na minha vida também. E no versículo 12, para terminar. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Vamos louvar ao Senhor. Eu gosto de música secular, não tem nenhum problema, desculpe se você pensa diferente, mas biblicamente não há nenhum problema de se ouvir músicas não evangélicas. Então, músicas seculares, como nós chamamos, desde que sejam músicas boas, músicas com bom conteúdo, que não tenha nada obsceno ou profano, nós podemos louvar e cantar músicas que não sejam evangélicas. Mas uma coisa que nós precisamos fazer também é termos nossos momentos de adoração a Deus, de cantarmos hinos, sim, de reservar um tempo para abrir o inário e começar a cantar os hinos, ou colocar no YouTube, ou colocar talvez no seu aparelho em casa de música, para você poder ouvir músicas que sejam músicas também de louvor a Deus. Ontem à noite eu me recolhi mais cedo e me veio uma vontade imensa de relembrar hinos do Inário Novo Cântico. E aí eu me vali desses recursos que nós temos hoje, o YouTube, a TV Smart, e eu fiquei lá dentro do quarto sozinho, ouvindo os hinos do Inário Novo Cântico, relembrando, recordando, até alguns hinos que a gente quase não canta. E aquilo foi muito bom, aquilo me fez bem, eu adorar a Deus, ouvir aqueles hinos que têm uma verdadeira poesia. Não são músicas limitadas, fracas, mas músicas com bom conteúdo. Eu fiquei ali no meu quarto louvando a Deus. Tem momentos também que eu retiro, eu reservo para ouvir músicas também de boa qualidade, mas músicas que não sejam estritamente religiosas. Mas o que eu quero dizer para você é que chegou um tempo na nossa vida que nós precisamos dar lugar à música, dar lugar à celebração, dar lugar à beleza, dar lugar à arte, dar lugar a coisas que nos jogam para cima, nos elevam. É isso que nós precisamos fazer, que nutrem a nossa alma de esperança, para que não fiquemos focados apenas em coisas negativas. Embora isso não seja um convite para que nós sejamos alienados, mas que a gente saiba dosar isso e ter um tempo de adoração, de gratidão a Deus, porque o Senhor fez grandes coisas na nossa vida. Ele tirou a roupa do luto, ele tirou a roupa da dor, a roupa do cemitério, a roupa da tristeza, e agora ele colocou uma roupa nova em nós, uma roupa de alegria. E a maior expressão de alegria que nós temos é pelo fato da salvação obtida na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então eu termino aqui, meus irmãos, tentando conduzir vocês com esta palavra
há uma nova postura diante da vida. O reencontro com a sua espiritualidade, com esse Deus maravilhoso, que cuida, que guia, que levanta, que faz com que pequeninos, como, por exemplo, Davi, possam se tornar homens elevados e grandes. O grande rei de Israel, o grande nome de Israel, aquele rei que a gente sabe que foi tão abençoador para a nação de Israel. E eu digo para você, essa nova época na nossa história, uma época onde o nosso coração se abre para novas experiências espirituais, da busca pela palavra mais intensa, da adoração, do louvor, da gratidão a Deus, a recuperação da alegria de voltar aos cultos. Paulatinamente, nós estamos voltando à normalidade, aos cultos, e nós precisamos fazer isso. Nos voltar para a igreja, sermos mais frequentes à igreja, chegarmos até mesmo um pouco mais cedo na igreja. Tudo isso é bom, porque talvez um visitante esteja chegando ali, precisando de uma palavra amiga, precisando de uma acolhida, e quem vai fazer isso é você. Quem sabe chegar um pouquinho antes do culto começar, para interceder pelo culto, pelas pessoas que virão. Que coisa boa poder fazer isso. Tem uma nova dimensão espiritual. Se pessoas que creem em Deus estão estranhos, têm um compromisso tão grande com a sua fé, como nós não teremos a mesma dedicação, a mesma vivência, a mesma espiritualidade? Encontrar prazer em estar na presença de Deus, tanto em nossa casa, como nas ruas, no trabalho, como também, meus irmãos amados, na igreja. Chegar ali para cantar louvores, fechar os nossos olhos, nos fazer acompanhar dos nossos queridos, levar os nossos queridos à igreja. Vamos cultuar a Deus. Então, é assim que Deus está nos convidando nesta noite, a viver uma boa espiritualidade, a sermos firmes na nossa crença, porque os crentes, eles não podem se render às ideologias presentes na nossa época. Os crentes não podem ser mais apaixonados pela ideologia do que pela sua fé em Cristo Jesus. Os crentes não podem ser assim. Nosso grande anelo, nosso grande, diria eu, nosso grande desejo é ver Cristo reinando. E onde Cristo reina, há prosperidade. Onde Cristo reina, a desigualdade social é minorada. Onde Cristo reina, pessoas criam leis boas para todos. Então, nós precisamos pregar o Evangelho e acreditar em Jesus Cristo acima de qualquer coisa. E jamais impedir, ou melhor, ou não permitir que as nossas relações sejam fragmentadas ou prejudicadas por paixões outras que não devem ser o centro do nosso coração e da nossa história. Vamos viver a nossa vida em celebração. Vamos nos reencontrar como amigos, como irmãos. Vamos voltar a fazer a nossa tarefa espiritual, que é para todos. Não é para uma elite espiritual de pastores, presbíteros e diáconos. É para todos os irmãos. Dar amor, levar uma palavra de conforto, orar pelas pessoas, acolher as pessoas quando chegam à igreja, dar uma palavra para um amigo que sofre. Tudo isso nós devemos fazer, porque um dia o Senhor transformou o nosso pranto em alegria. Ele retirou a roupa, que era um pano de saco, e colocou em nós vestes de alegria. E tudo isso a partir do momento em que Cristo adentrou a nossa vida e também a nossa história.